Então, as teologias contextuais têm vários nomes. Teologias identitárias, teologias... O nome que eu gosto de usar é teologias contextuais da libertação, porque esse nome, ele abarca as características dessas teologias. Tem outras, tá, irmãos? Tem outras. Tem várias outras. Características dessas teologias, vamos lá, elas são contextuais. Ou seja, vocês se lembram das 3 ênfases na interpretação da Bíblia? O autor, o texto e o leitor. Essas teologias, a ênfase está no leitor, no contexto do leitor, a experiência do leitor. Por isso que elas são contextuais. Então, se eu sou um homem latino-americano e leio a Bíblia, um homem hétero, pardo, casado, pai de uma menininha, essa é a minha experiência, eu vou ler a Bíblia a partir dessa experiência. De acordo com eles, o significado da Bíblia para mim vai ser um. Uma mulher, mãe solteira, lá do interior do Paraguai, ela vai ler a mesma Bíblia que eu e ela vai entender outra coisa, porque o contexto dela é diferente. Veja, há um pouquinho de verdade nisso aí. A nossa experiência impacta a nossa compreensão da Bíblia. Exemplo, se eu sou um pai que acabei de perder um filho, enterrei meu filho, continuo a minha vida com Deus, vou fazer o meu devocional, vou ler a Bíblia, e eu me deparo com aquele texto de Isaías, onde ele fala assim, olha, fica tranquilo, os teus filhos voltarão para casa. Falando no contexto do exílio, né? Esse texto vai provocar um impacto em mim, sim ou não? Imagina, eu acabei de perder meu filho, e eu leio na Bíblia, os teus filhos voltarão para casa. Isso vai provocar uma reação em mim. Um adolescente que não é pai de ninguém, ele vai ler o mesmo texto. Ele vai ser impactado por esse texto do mesmo jeito? Não. Então isso existe. Nós não negamos a experiência. O que os adventistas fazem a experiência não é a base. A experiência fica abaixo do texto. A experiência, no caso, abaixo no sentido de importância, né? Eu acabei de falar que não é a base, mas a experiência, a gente não usa a experiência como lente para ler o texto. A gente usa o texto como lente para ler a nossa experiência. Porque às vezes a nossa experiência, ela nos leva a confrontar o texto e tentar rejeitá-lo. Explicação básica. Não são teologias bíblicas, e essa não é uma acusação que eu estou fazendo, é uma autodefinição. Se você ler os autores representativos, olha aqui para mim. Pastor, quem é você para dizer que essas teologias não são bíblicas? Meu amigo, eu não sou ninguém, mas eu sou alfabetizado. Se você ler os autores, eles dizem, nós nem queremos ser uma teologia bíblica. Eles dizem isso, vocês verão. Então, não são teologias bíblicas, são teologias com ênfase existencialista, a experiência é a base. São teologias, terceira característica, políticas anticapitalistas e anticolonialistas, ou seja, elas têm um lado ideológico. Vamos ver o que elas falam sobre a Bíblia, tá? Não é uma análise de tudo que eles pensam sobre todos os aspectos doutrinários. É apenas sobre a Bíblia, e por questão de tempo eu escolhi só 3 como exemplo. A teologia negra, feminista e a teologia queer, vocês ouviram alguma coisa sobre isso ontem. Método de avaliação bem simples, nós vamos comparar o que eles pensam com o que nós pensamos. O chamado não é para o diálogo? Como é que funciona o diálogo? O que é diálogo? Vocês adventistas precisam dialogar, então. Um diálogo onde só um lado fala não é diálogo não. Eu vou ouvir o que eles vão falar, mas depois é a minha vez de falar. É assim que funciona o diálogo. Segundo aspecto, dialogar é concordar? O pastor La Roca fez um comentário aqui a respeito de uma certa cor, e eu vi um burburinho aqui, né? Tinha que ser verde, não sei o que, uma parte gostou, outra parte falou, aqui. Tinha que ser vermelho e preto, tinha que ser branco e preto, sei lá. Então, a gente pode conversar à vontade, mas tem assuntos que a gente não vai concordar. Critério primeiro. Primeira crença da sua igreja diz que a Bíblia é o nosso único credo. Vocês entendem isso, não? Único. Não tem outro. Gente, não é o mais importante, é o único. Pastor, a Bíblia é a nossa única regra de fé ou a regra de fé mais importante? O que está escrito é que ela é. E se você tem uma dúvida sobre isso, experimente fazer o exercício em casa. Olhe nos olhos da sua esposa, do seu marido e fala assim, você é a minha única esposa. A reação vai ser uma. Agora olha para ela e fala assim, você é a minha esposa mais importante. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Pelo contrário, são coisas opostas. Diga isso e saia correndo. Se conseguir. Nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. E outra, está no preâmbulo. Essa é a declaração de crenças fundamentais. A primeira crença da sua igreja diz que a Bíblia é a palavra de Deus, está vendo ali? Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus. Não contém a palavra de Deus. A Bíblia esse é o status da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e ela tem um adjetivo aqui, está destacado. Ela é o quê? Infalível. Nós não usamos a palavra inerrante, porque inerrante é uma expressão técnica do fundamentalismo, meus irmãos. Eu sei que alguns gostariam de ser, mas nós não somos tecnicamente fundamentalistas. Não somos.
Mas pastor, eu creio nos fundamentos, mas fundamentalismo não é só isso, meu irmão. Fundamentalismo tem declaração de crença. Fundamentalismo tem data de nascimento, lugar de nascimento, declaração de fé, tem editora, tem CNPJ e endereço para correspondência. Nós não somos. Nós concordamos com o movimento fundamentalista da virada do século XIX para XX em muitos pontos fundamentais, mas não em todos eles. Um desses pontos é a inspiração verbal, a inerrância absoluta das escrituras e a escatologia deles. Então, não se preocupe em defender o fundamentalismo. Não tem nada a ver com isso. Estão batendo no fundamentalismo por aí? Deixa apanhar para lá, não é, gente? Ok? Não se coloque desnecessariamente na linha de tiro. Escolha as suas batalhas. Entenderam? Então, esse é o padrão para avaliar. E esse é o documento votado pela igreja que eu mencionei, 1986. A Bíblia é o único padrão pelo qual a gente julga o quê? Os ensinos e as experiências. Acabei de falar. As teologias contextuais, a base é o quê? A experiência. Então, para nós, é a Bíblia que julga isso aí. Não é o contrário. Vamos começar com a teologia negra. James Cone é o maior nome da teologia negra, um pastor metodista, anos 60, 70, ele escreveu vários livros sobre a teologia negra. O contexto era Estados Unidos, discriminação racial, violência, disclaimer. Olhe para mim. Essa avaliação não nega a existência do racismo, racismo existe, é crime, é pecado, eu vou além, racismo é heresia, é uma negação da doutrina da criação, é uma negação da doutrina da redenção. Deus criou um homem, e Paulo fala que de um ele criou todas as etnias. Não existe esse juízo de valor de etnias. Ponto final. Vamos avaliar apenas o que ele fala sobre a Bíblia. Não devemos concluir que a Bíblia é um testemunho infalível. Já podia parar por aqui, né? Acho que os irmãos, a fome está batendo, vamos lá. A sua igreja diz que a Bíblia é uma revelação? Vamos dialogar. Por favor, diga, James Cone. Não, a Bíblia não é um testemunho infalível. Bom, aqui já de cara, já estamos discordando. Mas vocês precisam dialogar, gente, estou dialogando, estou deixando o homem falar. Você escolheu o pior exemplo da teologia negra. Não, não é o pior, é o maior. Ele é o pai da teologia negra. Eu não escolhi alguém aleatoriamente. Se James Cone não puder representar a teologia negra, você é que não vai representar. Nunca acreditei que a Bíblia está acima de qualquer crítica, ou que ela serve como juiz absoluto na fé e na prática. A Bíblia é a nossa única regra de fé e... Estamos dialogando. Mas estamos concordando? Não, não estamos concordando. Outra, considero a Bíblia uma fonte importante de minhas reflexões teológicas, mas ela não é o ponto de partida. Sabe o que é o ponto de partida? A teologia, a experiência negra e a Bíblia juntas, em tensão dialética, são o meu ponto de partida hoje e ontem. E a ordem é significativa. Então, primeiro, eu sou negro. Todo o resto vem depois. Eu leio a Bíblia pelas lentes da tradição negra, de luta, e não como palavra objetiva de Deus, gente. É a nossa crença? Não. Intolerante, meu amigo, eu tenho direito de crer em alguma coisa, sim ou não? Ele crê também, não crê? Ele não está defendendo o que ele crê? E por que eu não posso? Que intolerância é essa? Deixa eu falar. Deixa eu falar. Essa é a minha crença. Não é só a nossa crença, é a primeira crença. Por que essa é a nossa primeira crença, meus irmãos? Por que nossa primeira crença é a Bíblia é a palavra de Deus, revelação infalível? Porque se você não crê nisso, o resto caiu. Não precisa nem continuar as outras crenças. Derrubou essa, acabou todas. Você quer dizer que eu devo ler uma declaração como essa e ficar inerte falando assim, que bonito. Ele está dizendo que todo movimento adventista é um erro. Não. Um de nós dois está errado. Na minha humilde avaliação, ele está errado. Não começamos nossa teologia com uma reflexão sobre a revelação divina, como se o Deus da nossa fé estivesse separado do sofrimento do nosso povo. Não acreditamos que a revelação é um depósito de doutrinas fixas ou uma palavra objetiva de Deus, que é então aplicada à situação humana. Pelo contrário, afirmamos que não há verdade fora ou além dos eventos históricos concretos nos quais as pessoas estão engajadas como agentes. Ou seja, é a experiência, é a vivência. A revelação de Deus se dá ali. Tem uma revelação objetiva, fixa, que vale para qualquer situação e para qualquer tempo. Na luta pela verdade, numa época revolucionária, não pode haver princípios de verdade, nem absolutos, nem mesmo Deus. Ele usa revolucionário porque ele é uma pessoa que acredita no pensamento político revolucionário. Tem um livro sobre isso, ele escreveu sobre isso. As pessoas que defendem a teologia negra de críticas, me parece que não leram ou fingem não ler. Ele diz isso. Ele tem uma postura política e ideológica de um determinado lugar no espectro. E ele fala que você deveria ler a Bíblia a partir daquela ótica política. Ele diz que as igrejas deveriam usar como instrumental para analisar a realidade aquela certa determinada ideologia política. Tem um livro sobre isso, gente. Um livrinho de capa vermelha, não vou falar o nome, mas está lá. Não existe verdade pare sobre os negros que não saia do contexto da sua experiência. De novo, isso é existencialismo, gente. Nós não cremos assim.
Ok. A palavra de Deus é a nossa palavra, a existência de Deus é a nossa existência, a revelação divina é o acontecimento negro. É o que o povo negro está fazendo em relação à sua libertação. A Bíblia não é um modelo sobre como agir na luta contra o mal. A Bíblia não interpreta a si mesma. Tratado de Teologia, Compreendendo a Escritura, todos os documentos que nós produzimos a respeito de interpretação bíblica diz que a Bíblia é a sua própria intérprete. Mas ele diria, bom, mas a Bíblia sozinha, um livro parado, não vai se interpretar, você precisa do intérprete. E na hora que você se coloca como intérprete da Bíblia, você vai trazer a sua bagagem, a sua experiência, etc. Isso é verdade. Mas nós cremos que é possível acessar a revelação no texto. Nós cremos na clareza das Escrituras. Nós cremos que Deus se comunica com o ser humano. Deus fala desde o começo. Desde o começo. Como é que é Gênesis 1? O que acontece ali? Ele fala. Ele criou como, gente? Falando. Aí ele cria o homem. O que ele faz com o homem? Fala com o homem. E dá ordens ao homem. É assim que funciona. Deus fala, Deus se comunica. Se você não acredita que Deus pode falar por meio do texto, a gente não tem mais o que fazer. Não posso mais fazer teologia como se Jesus fosse a única revelação de Deus. Em vez disso, ele é um evento revelador importante entre muitos. O que nós pensamos sobre a experiência? Nós não negamos o lugar da experiência. Não negamos. Nós apenas subordinamos, está vendo ali na terceira e quarta linha? Subordinamos a experiência à autoridade da Bíblia. Nenhum outro escrito, tradição, sabedoria ou experiência humana deve ser colocado no mesmo nível que a Bíblia. Isso serve para a gente, esqueça um pouquinho a teologia contextual. Olha aqui. Pastor, eu tive um sonho. Maravilha. Pastor, um anjo apareceu para mim. Comportou ver anjo toda hora, já viu? Comportei várias férias, nunca vi um anjo. Fiquei chateado. Mas o que comportou ver de anjo, rapaz? E o que ele te disse? Diz tal coisa. Gente, isso é padrão pra gente? O sonho que você teve é padrão para você? Não. Qual que é o padrão? Você vai avaliar o sonho, vai avaliar o anjo pelo está escrito. Jesus fez assim. Fez ou não fez? Lucas 24. Ele podia usar a experiência como base. A caminho de Emaús, os discípulos ali. Aquela conversa é muito interessante, né? Olham para Jesus, não reconhecem Jesus e falam assim, tu és o único aqui que não sabe o que aconteceu? Jesus. Jesus é o único que sabe? E eles perguntam, é o único que não sabe o que aconteceu? Aí Jesus fala, o que aconteceu então? Me conte. Me diga aí o que eu não sei. Aquela história é engraçada, né? E ele se explica para Jesus o que aconteceu. Aí tem uma hora que Jesus fala assim, nécios. Tarda um jeito bonito de chamar o cara de lerdo, né? Eles são meio lerdinhos, né? E o que Jesus faz? Usa a experiência? Faz um milagre? Mostra que, olha aqui, igual fez com Tomé? Não, o que Jesus faz ali? Abrindo as Escrituras, ele mostra o que estava escrito, que tinha que acontecer em todas as Escrituras, Moisés, na lei, nos profetas, nos salmos. Jesus deu um estudo bíblico ressuscitado. Aí você acha que não, que é só o sonho, que é só o anjo aparecer que está tudo certo. Experiência é importante? É, mas está abaixo da Bíblia. A Bíblia tem a prioridade. Entenderam isso, meus irmãos? Isso é importante porque todas as teologias contextuais, como a teologia feminista, usam a experiência como base. Nesse caso da teologia feminista, é a experiência de uma mulher. A experiência feminina é a base para ler a Escritura. As mulheres precisam parar de negar o sexismo que está na raiz do sistema judaico-cristão. Tem que deixar a Bíblia para trás. Teologia feminista não são exemplos aleatórios. Essa é um dos nomes mais importantes da teologia feminista acadêmica da história. Não estou pegando gente da periferia da existência intelectual da teologia feminista. Estou trazendo gente central. Só as tradições e textos que rompem criticamente com a cultura patriarcal têm a autoridade teológica da revelação. Ou seja, não é a Bíblia inteira. Você vai pegar a Bíblia e você vai ver ali o que pode e o que não pode ser considerado autoridade. A autoridade da Bíblia não pode ser imposta, deve ser conquistada. Olha que ousadia, hein? A Bíblia tem que me conquistar. Ela tem que provar para mim que ela é digna de confiança. Os textos bíblicos podem representar a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, apenas conforme determinado por quem? Pelas próprias mulheres, nesse caso aqui. É a nossa compreensão? Estamos dialogando. É a nossa compreensão? Não. Se ela crê nisso, maravilha, siga por esse caminho. Eu não vou por esse. A gente se vê no céu. Eu não vou por esse caminho. Por esse caminho eu não vou. A Bíblia não deve ser considerada como palavra imutável de Deus. Meu amigo, é a nossa primeira crença. Como é que você quer que a gente leia isso e não reaja? Mas pastor, isso é um problema que nem existe, só existe na academia. Não. Fui 15 anos pastor de adolescente nas nossas escolas. 15 anos. Chega lá. Os adolescentes não sabem quem é Elizabeth Fiorenza. Ela não sabe. Mas essa ideia chega lá, é filtrada por influencers, é filtrada por séries, é filtrada por livros que tratam de religião. Chega lá. Seu filho, seu neto, sua filha repete essas ideias aqui, não sabe nem de onde veio. A hermenêutica crítica feminista da suspeita, esse é o nome técnico,
Hermenêutica feminista da suspeita. Digite no Google, você vai achar. Meu amigo que está vendo o vídeo, dá uma pausa, digite. Hermenêutica feminista da suspeita. Esse é o nome. Não fui eu que dei esse nome. Esse é o nome. Suspeitar de quem? Do texto bíblico. Dá para você ou não? Então vamos suspeitar do texto. Esse texto aqui, não sei não, hein? Bíblia? Palavra de Deus? Não sei não. Os textos bíblicos deveriam ter um rótulo, um aviso. Cuidado, pode ser perigoso para a sua sobrevivência. A teologia feminista não pode ser feita a partir da Bíblia como base. Rosemary Ruther é uma das maiores autoras da teologia feminista. Não é alguém da periferia. Ela diz, não é uma teologia bíblica. Não é e não quer ser. O que os nossos jovens fazem? Tentam batizar a teologia feminista à força. Não, você vai ser bíblica sim. Eu não quero. Não, mas eu, adventista do sétimo dia, quero que você seja. Batiza. À força. Vamos respeitar a opinião da coleguinha? Vamos. Ela não quer ser. Maravilha. Siga por esse caminho. Não é o meu caminho. A gente se vê no céu. A Bíblia ensina a gente a odiar mulheres. Vou pular isso aqui. Meu trabalho é desconstruir a Bíblia como palavra de Deus. Primeira crença, ok? Então vamos dialogar, gente. Olha aqui para mim. Vamos ouvi-la. O que a senhora faz, dona Ivone? Bom, eu faço o seguinte. Eu desconstruo essa ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é. É uma palavra humana. O que a dona Ivone está dizendo sobre a nossa primeira crença? Na opinião dela, a nossa primeira crença está errada. É só ela que pode falar? Não, eu tenho o direito de falar para ela, dona Ivone, na nossa humilde avaliação, é a senhora que está errada. Nada contra a senhora, siga pelo seu caminho, a gente segue pelo nosso e a gente se vê lá no céu. Não dá para ir junto, dá para caminhar junto? Não, gente. E a gente só faz isso com a dona Ivone? Não, a gente não faz isso até com os nossos irmãos evangélicos em muitos pontos. Ah, meu amigo, isso aqui, eu acho que isso não é o Espírito Santo. Para você é, para mim não é. Nada contra você, continue seu ministério, maravilha. Mas nesse ponto aqui a gente não caminha junto. A gente não faz isso com nossos irmãos católicos, sim ou não? A gente concorda em muitas coisas. Mas em muitos pontos a gente fala assim, até aqui eu vou com você, meu irmão. Mas daqui para frente não dá mais. Aquele abraço. Caminhos são diferentes. Olha só a última ali. É necessário mudar a igreja... A partir de dentro. Está escancarado a tática, meus amigos. Simples como a pomba, prudente como a serpente. É de dentro. Pesquise lá, feministização da religião, uma expressão técnica. Está dito. Eu não preciso falar para você. Tem texto sobre isso. Aí, pesquisando isso em 2019 com a minha esposa, a gente tem um artigo sobre isso. Eu posso passar? De repente, chega via pastores, depois para os anciãos, para o ancianato. Era um artigo, virou um negócio de 100 páginas, mais de 100 páginas. Eu fiz o que pensam sobre a Bíblia, o que pensam sobre, um por um, dos pontos doutrinários que nós cremos. Tem algumas coisas que concordam? Tem, incrivelmente tem. Inclusive tem muitas coisas curiosas e interessantes. Mas os pontos centrais, doutrina da expiação, o que é a Bíblia, quem é Jesus, cristologia, o que é a igreja, a teologia contextual feminista, não caminha com a gente. Essa não é uma acusação que eu estou fazendo, é uma constatação. E você que está vendo o vídeo, está com raiva de mim agora, dá uma pausa. Digite lá a análise das alegações teológicas dos feminismos. Isaac Malheiros e Vanessa Meira, esposa doutora em teologia, ela fez as pesquisas comigo, deu uma olhada, deu uma avaliada e chega à sua própria conclusão. Fazendo a pesquisa eu vi esse texto, 10 mentiras que contam sobre nós. E aí eu fui ver, puxa, será que eu estou sendo desonesto, né? Estou falando mentiras sobre esse pessoal, vou ler. Fui ler o texto e aí cheguei na opinião de uma pesquisadora feminista, ela falou, você já deve ter escutado que as feministas cristãs não creem na Bíblia, né? É mentira. As teólogas feministas estudam a Bíblia, sistematicamente, e acreditam nela sim. Contudo, as teólogas feministas são adeptas da teologia da suspeita. Nós cremos, mas... Meu irmão, posso fazer um apelo rapidão aqui para você? Segura. Suspeitar da Bíblia? Eu suspeito é de você. Ó, minha mochila está ali, ó, entre dois irmãos ali. Espero que sejam confiáveis. Ele é. E vocês estão aqui me ouvindo há 40 minutos. Quem garante? Quem garante? Aí vocês estão ouvindo o que eu estou falando, mas estão passando mentalmente no filtro que a Escritura montou na sua mente. É ou não é? Fala, esse pastor falou essa frase e está de acordo com... Ok, passou. Suspeite de você, irmão, não da Escritura. Teologia queer é um guarda-chuva da teologia contextual que engloba outras teologias. Envolveu todas. A teologia gay, lésbica e o que a Marcela Altos Reid, que é uma autora argentina, mais importante da teologia queer, ela chama de teologia indecente. Essa aqui eu vou passar rapidinho. Essa é a tese daquele que é o nome mais importante aqui no Brasil. É o nome da tese dele, ok? Vamos ver o que ele pensa sobre a Bíblia. Ele diz assim, a experiência de pessoas gays é o ponto de partida para a leitura bíblica. Então,
mesma coisa. Na teologia negra, a base é a experiência negra. Na teologia feminista, a base é a experiência feminina. Na teologia queer, a base é a experiência dessas pessoas. O texto vem depois. Aqui é uma forte ênfase na leitura popular da Bíblia e da reflexão teológica. Continuando, a Bíblia não é mais lida para justificar ou explicar por que pode ou não pode, mas como um elemento de diálogo, onde a vida e a palavra de Deus se encontram. Gente, essa ideia não é nova, meus amigos. A minha vida encontra com a palavra, a minha vida, os horizontes se encontram. Eu encontro o texto, que não é a palavra de Deus, e desse encontro maravilhoso entre o texto e a minha vida, brota dali a palavra de Deus. Gente, aí está aberta a caixa de Pandora. Porque cada vida é uma vida, cada experiência é uma experiência. Se é do encontro da experiência com o texto que brota a palavra de Deus, a gente tem palavra de Deus para tudo quanto é lado aqui. É ou não é? Aí você, meu amigo, não tem limite. Tudo é palavra de Deus, qualquer coisa, até coisas contraditórias. Quer saber de uma coisa, meu jovem que está ouvindo esse vídeo? Olha aqui para mim. A Ku Klux Klan tem uma teologia. Eles têm uma experiência. Minha experiência é ser racista e matar negros. Eles encontram um texto. Dali sai uma teologia. É válida? Ué, é só você que pode fazer isso? Terceiro Reich, o nazismo, tinha uma teologia. Digite no Google, cristianismo positivo. Eles tinham uma teologia com cristologia, eclesiologia, crença sobre o pecado, o milênio de paz. Era uma teologia liberal. Literalmente teologia liberal. Não era nem fundamentalista. Qual o resultado? 6 milhões de judeus mortos. Ué, mas é a minha experiência ariana, de branco ariano puro, encontrando um texto, dali brota a palavra de Deus. Quem te deu autoridade para dizer que só negros, mulheres e homossexuais podem fazer isso? E o pessoal dos anos 40 na Alemanha não podia fazer. E a Ku Klux Klan não pode fazer. É uma teologia identitária. Ah, mas é uma teologia identitária que desde o começo queria fazer o mal. Ué, gente. Se não há parâmetros, se a existência, se eu é que dou sentido, se o parâmetro não é externo a mim, se eu sou a autoridade, você não tem como combater ou dizer que esse pessoal está errado. Eu consigo dizer que a teologia nazista está errada usando a Bíblia. Sim ou não? Claro. A gente consegue. Um texto fora de mim, ele vai até contra as minhas opiniões. Eu não sou o juiz. Olha só a teologia da suspeita, hermenêutica da suspeita. Você não tem autoridade para arrastar a Bíblia ao tribunal e julgar a Bíblia. Ninguém te perguntou nada. Hoje você lê a Bíblia, amanhã é ela que vai ler você. No dia do juízo final, a sua opinião sobre a Bíblia não vai importar mais. O que vai importar é a opinião dela sobre você. Não brinque com isso. Aqui está o padrão, pelo qual nós julgamos todas as ideias e experiências, inclusive as nossas. Ok? Para frente. Talvez a questão-chave seja inverter a pergunta que geralmente é feita. Qual que é a pergunta feita? O que a Bíblia diz sobre a homossexualidade? E assumir como ponto de partida a realidade vivida, experiência, das pessoas homossexuais. A pergunta é, o que os homossexuais têm a dizer sobre a Bíblia? Essa é a produção da Marcela. Ela compara a Bíblia a outras produções literárias eróticas, como o Marquês de Sade. Ela diz que a Bíblia é responsável por crimes sexuais, tão fictícia quanto os livros do Marquês de Sade. Marquês de Sade é um autor de textos pornográficos, né? E ela diz que você deveria estudar a Bíblia junto com esses autores aí. Então, já que a Bíblia está no mesmo nível que essas produções eróticas, vamos estudar juntos, né? Você estuda a Bíblia com esses livros. Gente, olha só, eu li esses materiais e eu tenho um bloqueio. Eu não consigo ler. Então leia, tá bom? Eu não quero ler. Deixa eu passar aqui. Não vou ler, vou te dar 15 segundos para você ler. Meu querido jovem adventista, se você queria que eu dialogasse, eu estou dialogando. Agora é a sua vez de falar, dê a sua opinião. Ela já falou, o que você acha? Você pegou o pior exemplo. Não, é o maior exemplo, é o melhor exemplo. A autora mais importante. Passei, irmã. Tem a irmã ali que tá. Gente, dá para caminhar junto? Não dá para caminhar junto. Não dá para caminhar. Não é a nossa forma de encarar a Escritura, de ler a Bíblia. Não é nem a nossa maneira de nos postarmos diante da santidade do texto bíblico. É uma irreverência. É uma blasfêmia. Eu me lembro, sabe do quê? Das histórias. Eu estou lendo agora Os Escolhidos com a minha filha, Patriarcas e Profetas. Os Escolhidos. Aí tem as histórias lá de Nadab e Abiú, Coré, Datã e Abirão. Aí daqui a pouco ela vai ler a história lá dos filhos de Eli, Hofni e Finéias.
Aí você fala, isso é Antigo Testamento, pastor. Deus não faz isso não. Ah, é? 2 nomes para você. Ananias. Cuidado, gente. É o mesmo Deus, Antigo e Novo Testamento. Blasfêmia e irreverência diante do texto bíblico. A gente não faz isso com o texto bíblico. Não dá para acompanhar. Baseado na experiência, novamente. Baseado na experiência, no caso, experiências sexuais. E essa é uma autora brasileira que fala basicamente a mesma coisa. Eu quero destacar o que está em negrito no primeiro bloco. Não se baseia necessariamente em uma hermenêutica ou exegese que precise do aval das Escrituras. Ou seja, não é uma teologia bíblica, nem está preocupada em ser. E você não deveria se colocar como advogado dessa leitura, forçando ou batizando essa leitura como bíblica, sendo que ela não quer ser. Tem o direito de não ser. Siga pelo seu caminho, a gente segue pelo nosso. E a gente torce para nos encontrarmos no céu. A autora não busca legitimidade na Bíblia. E tudo isso aí passa pelo filtro da cultura, pelo filtro da produção cultural, pop, e chega lá na ponta, lá no jovenzinho da sua igreja, com esse nome do que vocês viram ontem aqui. Ó. Ele nem sabe o nome. Ele acha que o nome Teologia Progressista foi o nome que os pastores deram, né? Vocês que estão falando mal, deram esse nome? Não. Tem editora, tem associação, tem o Centro Cristão Progressista, fundado há muito tempo. Há muito tempo. Tem declaração de fé, você entra no site Progressive Christianity, no Google, está lá o site. Antes eram os 8 pontos do cristianismo progressista, agora são 5 pontos. Tem a declaração de Fênix, as afirmações de Fênix, digite em inglês, acho que é Phoenix Affirmations. Tem estudo bíblico, tem material para pequeno grupo, tem devocional com esse nome, cristianismo progressista. Meu jovem adventista que nunca leu uma linha sobre isso, não somos nós os pastores que estamos denunciando e colocando esse rótulo no movimento. É uma autodefinição, uma autodeclaração. Eu estou sendo extremamente respeitoso com o que eles mesmos dizem sobre eles mesmos. É você que não está respeitando o que eles estão dizendo. Eu estou. Quando o sujeito olha para mim e fala, eu não sou uma teologia bíblica, eu digo, se é assim que você quer ser, é isso que você será. O que você está fazendo é tentando batizar à força e desrespeitando a própria declaração deles. Quem está sendo mais respeitoso entre nós? Hein? Eu estou levando muito a sério o que esse povo está escrevendo. A igreja me paga para isso. Muito a sério. Eu acho que você deveria começar a levar a sério também. É a negação da nossa primeira crença. Na verdade, olha aqui para mim, é a negação do preâmbulo da nossa declaração. Sabe aquela introduçãozinha? Já nega ali. Ou nós estamos completamente equivocados e somos um movimento que nem deveria existir, ou esse pessoal está certo. As duas coisas não podem estar certas ao mesmo tempo. E aí, para ir para o final, sabe como é que isso é importante? Pastores, vocês ficam falando disso aí, eu já ouvi isso. Histericamente, como se fosse um problema. O problema é a palestra anterior, pastor. Teologia do domínio é o problema. Sim, eu reconheço que é. Por isso que eu falei aqui. Nos grupos de WhatsApp da liderança das igrejas, eu sei o que rola de distorção da Bíblia, método de texto prova, feliz nação cujo Deus é o Senhor, teologia da prosperidade. Eu sei. Mas isso é um problema, irmão. Sim, é um problema. Os livros mais vendidos sobre religião são dessa linha. Você vê produção cultural em música, em séries, em filmes, tudo que é relacionado à religião. Por exemplo, A Cabana. Um livro que vende até hoje como água. É teologia progressista, meus amigos. Esse autor, digite lá, Richard Rohr, você vai ver sempre nos mais vendidos, como isso não pode ser um problema. As pessoas estão lendo isso. Não é histeria da igreja falar sobre isso. O que é que ele pensa sobre a Bíblia? Bom, ele pensa muitas coisas sobre a Bíblia. Eu não coloquei aí, mas vamos lá, a gente está indo para o final, né? Ele nega a doutrina da expiação. Isso em texto e em vídeo. Ele fala, nenhuma expiação é necessária. Jesus veio nos dar o exemplo. A morte de Jesus é a morte de alguém que fez o que era certo e foi vítima da intolerância. Você falar que a morte de Jesus purifica os nossos pecados é você falar que saiu alguma coisa boa de uma coisa ruim. É você falar que a violência tem um resultado bom. Não. A gente tem que viver como ele viveu. Nós somos perdoados, nós somos melhorados, santificados, seguindo o exemplo de Jesus. Olha como é que a teoria da ferradura funciona, né? Você tem gente que ensina isso e nem é progressista. A gente segue Jesus como exemplo. Jesus é o maior exemplo. Teologia da substituição, expiação como... Jesus não morreu em nosso lugar. A Bíblia fala várias vezes. Você já leu na Bíblia que Jesus morreu em nosso lugar? Que era a gente que tinha que morrer, sim ou não? Ele falou isso. Ele falou isso. Para frente. Essa é uma pastora luterana, Nadia Bolz-Weber. Ela acredita que existe pornografia de origem ética. Ela relata nesse livro mesmo, uma experiência, ela relata positivamente de uma mulher que era da igreja dela, que começou a queimar a Bíblia e rasgar as páginas que faziam mal para ela. Sabe quando um texto bíblico olha para você e fala, você está errado? Então, qual é a nossa reação? Estou errado. Perdão, Senhor, me ajude. A reação da pessoa foi, arranca e joga na lareira. E ela percebeu que ela
Estava rasgando tudo. Sabe o que escapou? Alguns pedaços dos evangelhos. Os evangelhos são palavra de Deus, o resto não. Vocês são histéricos. O quê? Isso não é histeria. Eu já ouvi pastor adventista falar isso. Não sou histérico. Quando você tem um pastor falando isso não é histeria. Isso é realidade. E você acha que eu devo não falar sobre isso? Para o jovem da igreja, olha, está errado isso. A Bíblia, Antigo e Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita. Primeira crença da sua igreja. Último bloco ali, há quem diga que é perigoso pensar que podemos decidir por nós mesmos o que é sagrado na Bíblia e o que não é. Eu rejeito essa ideia. E aqui está o porquê. Os evangelhos são o cânon dentro do cânon. Gente, nós negamos isso desde sempre. Nenhum adventista na história concorda com isso aqui. E aí, aí está a nossa histeria, tá? Isso não existe, né? O nome foi nós que colocamos. Não, amigo, minha amiga, isso existe. Basta você, entra na Amazon, digita lá, Progressive Theology ou Progressive Christianity. As pessoas estão falando, muito bom dia, eu sou um teólogo progressista. As pessoas se declaram assim. E elas escrevem, o que eu ensino para você é que a cruz não tem poder nenhum. A cruz é só um exemplo da maldade do império. Olha aí a declaração de crença, isso aqui está no site. Certo? Olha lá embaixo. Eu traduzi para você o item 5. Há mais valor em questionar do que em absolutos. Então, sempre questionando. Mas por quê? Mas por quê? Por que não pode ser de outro jeito? Tal? A Bíblia pode ser colocada ao lado de todos os outros livros interessantes que procuramos para obter insight, prazer e desafio. Digite o nome dessa senhora. É uma pastora ateísta. Existe isso, pastor? Sim, tem até pesquisa sobre isso. Sam Harris, um ateu, fez uma pesquisa famosa sobre os pregadores ateus, que mantêm o emprego como pastor por questões financeiras, mas eles tentam adaptar a mensagem que eles pregam à crença ou à descrença dele. E uma pergunta interessante na pesquisa é, o que pregaria um pastor ateu? E a resposta é, a gente prega sobre perdão, relacionamentos, justiça social. Ei, tem pregação profética? Não tem. Fala de pecado? Só se for o pecado social. Fome, desemprego e tal. Fala da volta de Jesus? O quê? Fala de cruz? Jamais. Alerta para os senhores do ancianato e pastores que estão aqui. Será que os seus sermões poderiam ser tranquilamente pregados por uma pastora ateísta e ninguém ia perceber a diferença? Tem apelo no teu sermão, meu irmão? Tem ou não? Vocês me ensinaram desde pequenininho que a gente termina um sermão fazendo o quê? Apelo. No simples. Quem entendeu que Jesus ama e perdoa e que ele vai voltar? Quem quer se preparar para a volta de Jesus? Ok, fica em pé, vamos orar. Gente, isso aí é básico. Nós fazemos, isso é a roda que gira a nossa igreja. Se tem alguém aqui que não faz isso, você precisa voltar lá para o começo. Nós fazemos isso. Mas a gente fala para a pessoa, o evangelho começa, sabe como em Marcos? Arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. Arrepender de quê se não tem pecado? Arrepender de quê? Para frente, está aí, a Bíblia é perigosa para a saúde das mulheres. Se misturam, lembra? Lembra que eu falei? Vem de várias fontes e cria essa leitura. O ser humano é o Senhor da Bíblia. Misericórdia, Senhor. A Bíblia é um amontoado de textos contraditórios sem nenhuma metanarrativa como moldura. A cruz é abuso infantil cósmico, creio que foi mencionado ontem, onde um pai permite a morte do seu único filho perfeito. Você acha que a cruz foi um abuso infantil? A doutrina da expiação é repugnante porque se baseia na vitória através da morte violenta. Jovem adventista, você acha que é isso? Nós cantamos, sim, eu amo a mensagem da cruz, e aí, até morrer, eu a vou proclamar. E mais do que a mensagem, o que a gente faz? Levarei, eu também, minha autonegação, até por Olha que doutrina maravilhosa, expiação e a redenção final com a volta de Jesus, amém? Isso é repugnante para você? Pelo contrário, essa é a nossa maior esperança. Quem seria eu se não fosse a cruz de Cristo? Não tira isso de mim, meu jovem, não tira isso de mim. Eu só continuo respirando por causa disso aqui. Você quer me matar, é isso? Você quer matar a igreja chamando essa doutrina de repugnante? Quando a gente olha para a cruz, eu não sei você, ali está a maior definição de amor. Você não encontra no dicionário. Olha a histeria aí. Isso nem é material de teologia, tá? Isso são portais e jornais públicos. Jesus não morreu pelos nossos pecados, e sim para enfrentar o sistema. Ninguém precisava morrer pelos nossos pecados, diz uma teóloga. Não é histeria, meu jovem. O problema existe. Ele está entre nós. Ele está bem pertinho de você, mais do que você imagina. E como pastor dessa igreja, eu tenho sim que fazer apologética. É um dever. Paulo falou que Judas falou também que a gente luta em defesa da fé que nós recebemos. Paulo menciona e denomina essa fé de fé evangélica.
Jesus se submete quase voluntariamente à cruz. Isso aqui foi escrito por um teólogo, tá? Não há poder no sangue. Mas desde pequenininho vocês me ensinaram a cantar aquele hino lá. Há poder, sim, o quê? Força sem igual. Onde? Sangue de Jesus. Vai. Há poder, sim, claro que há poder. Mudou a letra, né? Ó. Dom de Jesus. De onde tiraram a letra desse hino? Foi da cabeça da pessoa? Não, de João. O sangue de Jesus Cristo faz o quê? Purifica de todo o pecado. Essa aqui é uma interpretação, olha de onde eu tirei, da história de Abraão e Isaac comparado ao sacrifício de Jesus. Coloca Deus como um sádico que enviou o seu amado filho à morte. Gente, isso é negação do evangelho, tá? Isso aí não tem outro nome. É uma negação do evangelho. Se até um anjo do céu, Gálatas, um anjo do céu descer com outro evangelho, uma coisa diferente, eu tenho todo o direito bíblico de olhar para esse cidadão e falar: anátema, você é anátema da Silva. Anátema de pai e mãe. Não tem outro nome para isso aqui. Que intolerância, pastor? Não, amigo, não é intolerância. Eu tenho uma filha de 10 anos. Tu acha que eu vou deixar ela ficar ouvindo essas coisas? Eu falo para minha filha: filha, isso aqui é anátema, tá? Olha, ela até sabe, olha o cheirinho. Enxofre. Enxofre purinho. Com Deus ou sem Deus? Porque a maneira como vivemos é mais importante do que cremos. O desprezo das doutrinas. O que a autora diz? Deus é o que existe entre duas pessoas, o amor que há entre nós. Deus é tudo que há de bom no mundo. Deus é um ser cósmico que nem existe. Isso é teologia, gente. O que fazer? Sabe o que a gente faz, gente? A gente jamais, Paulo de novo, deixa de anunciar o que é proveitoso e de ensinar a igreja de duas maneiras. Como? Publicamente e nas casas. Tá um resumo para o seu trabalho. Na pregação pública do púlpito e nas casas da pessoa. Começando com que casa, gente? A sua. Seu filho está ouvindo essas coisas. Sua filha está bebendo isso aí, ó. Eu não sei se... Acho que acabou o tempo, né? Acabou o tempo. Acabou sim. Aqui acabou. Acabou, né, pastor? 1 minuto para o último apelo. Tá. 1 minuto para o último apelo. Vamos lá. Não vai ser 1 minuto, vocês sabem, né? Não vai ser 1 minuto. Olha a pregação de Paulo aos Tessalonicenses. Tinha um probleminha de teologia lá em Tessalônica, de ordem escatológica. Estavam pregando a escatologia errada. E estava afetando a vida da igreja. Aí Paulo vem e fala assim: olha, vocês perceberam que não pregamos com a intenção de enganar vocês. Nem com motivos impuros, nem com artimanhas, nem com texto prova e nem negando que a Bíblia é a palavra de Deus. Sem artimanha. Eu vou falar para você, lembra do primeiro texto lá? Toda a verdade, a vontade de Deus. Em vez disso, falamos a vocês como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas do Evangelho. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus que examina as intenções do nosso coração. Mas isso vai ofender. Eu vou falar com o máximo de carinho e amor possível, mas é inevitável que o Evangelho ofenda. É inevitável. Oséias diz: Deus faz a ferida e é Deus que cura. E aí no contexto ele fala: manda a chuva, Serôdia, manda a chuva. A gente precisa do Espírito Santo, mas a gente não pode evitar o confronto, evitar a ferida. O Evangelho nos escandaliza. Como disse Agostinho: Deus, feriste-me com a tua palavra, e desde então eu te amei. É uma ferida que salva. Como vocês bem sabem, nunca tentamos conquistar vocês com bajulação, e Deus é testemunha. Nós não agimos motivados pela ganância, teologia da prosperidade. Quanto ao reconhecimento humano, nunca eu busquei isso de vocês e nem de ninguém. Qual foi o destino final de Paulo? Um prêmio? Literalmente ele perdeu a cabeça. E aí eu preciso falar para você, meu jovem, que usa Paulo como álibi para suas críticas à igreja. Mas Paulo também batia na igreja, olha lá. Batia. Mas bastava Paulo fazer assim na roupa dele, olha para mim. Olha minhas costas aqui, ó. Eu trago no meu corpo as marcas. Eu pego o navio, ele afunda. Na viagem na estrada eu sou assaltado, espancado. Estou na cidade, fui açoitado várias vezes. Passei frio, fome, não sei o quê. E a última coisa que ele fala: e além de tudo isso, pesa em mim a preocupação por todas as igrejas. Me mostre as suas costas, meu jovem crítico. Quantas chicotadas você carregou por amar a esposa de Jesus? De repente, se eu olhar nas suas mãos, eu vou encontrar o chicote que você usa para ferir a noiva de Cristo. Esse não é o nosso chamado? E eu encerro com 1 Coríntios 15. Abre lá de novo. Último texto para a gente fechar. Pastor, se isso aí não é a nossa pregação, o que é a nossa pregação? Esse pessoal não está pregando o Evangelho? O Evangelho não é boas novas? A gente vai pregar o Evangelho, pastor. Coríntios 15, versículo 1 diz assim: Irmãos,
eu tenho que lembrar a vocês o evangelho que eu anunciei, o qual vocês receberam e no qual ainda perseveram. Verso 2. Por esse evangelho vocês são salvos, se retiverem a palavra tal como eu preguei a vocês, a menos que vocês tenham crido em vão. E qual é o evangelho de acordo com Paulo? Antes de tudo, eu entreguei a vocês o que eu recebi, não foi invenção de Paulo. O que é o evangelho? Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo mas segundo a experiência de ninguém. É segundo as Escrituras. É como Jesus fez em Lucas capítulo 24. Versículo 4. E que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Segundo? Interessante que depois vem a experiência. E Jesus foi visto por Cefas, por um monte de gente. Ele foi visto, a experiência está ali. Mas em primeiro lugar, as Escrituras, a palavra de Deus. Que nós sejamos o povo da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe e que o Espírito Santo desça sobre nós poderosamente hoje.